Olá pessoal, professor Marco Ferrari na área, aqui para discutir um pouquinho sobre os detalhes da prova do TCE Santa Catarina para auditor. Galera aí, como é que fomos na prova? Eu fiz a prova de administração junto com vocês para que a gente pudesse tirar o gabarito preliminar aqui, então eu vou discutir algumas posições, alguns toques relacionados à administração, mas de maneira geral, né, foi uma prova de 120 questões, 2 textos aí na área básica, na área dos conhecimentos gerais, 2, 3 textos um pouquinho mais densos, né, com um conteúdo, eu diria assim, bem ligado à área que você irá atuar, né, dentro do tribunal. Então, achei realmente uma prova muito boa de se fazer. Nas nossas questões de administração, pessoal, a gente viu 2 ou 3 detalhes que podem ter sido pegadinhas da banca que a gente já esperava. Vou começar falando dos primeiros pontos relacionados a planejamento. Em diversas questões, ele utilizou o termo, o planejamento é um elemento restritivo, pouco participativo. Eu lembro de uma questão que ele trabalhava o conceito seguinte, que o planejamento integrativo é aquele que tem baixa participação. E você viu comigo, incansável vezes nas nossas aulas, que o planejamento ele é um processo amplo. Ele é um processo que visa, muito pelo contrário, ele visa a discussão, ele visa o entendimento de toda a organização, o entendimento de todos os fatos, do ambiente interno, do ambiente externo. Então a palavra restritiva tornava mais de uma assertiva errada, certo? Tornava mais de uma assertiva errada. Então a gente pode aqui ter um entendimento aí, você que fez a prova de administrador, para o cargo de administrador, você sabe que várias vezes ele utilizava a palavra restritiva, é um planejamento fechado. Não, não é um planejamento fechado de forma alguma, é algo aberto, certo? Um segundo ponto importante que a gente também viu na nossa prova, também ligado no planejamento, foi em relação à matriz SWOT. Ele trabalhou lá uma questão de matriz SWOT, trouxe para a gente mais de uma questão até, mas uma bem fechada relacionada à matriz SWOT, ambiente interno, ambiente externo, e ele utilizou a palavra, em uma delas, ele utilizou o elemento controle do ambiente externo. Dentro do conceito de SWOT são as variáveis do ambiente externo, aqui oportunidades, variáveis positivas e ameaças, variáveis negativas, são as variáveis nas quais a organização é influenciada porém não tem controle sobre, certo? Então você não pode controlar o ambiente externo, você pode se comportar em relação ao componente externo. Certo? Isso foi uma pegadinha aí que espero que você não tenha caído, é uma expressão que a gente acaba utilizando diversas vezes, né? Ambiente interno, que são os pontos fortes e pontos fracos, tudo aquilo que influencia no negócio da organização e a organização tem poder de controle. Ambiente externo, oportunidades e ameaças, tudo aquilo que também influencia no negócio da organização, porém a organização não tem poder de controle, não tem poder sobre. Então, a assertiva que falava sobre ambiente externo, no qual a organização tem controle, ou visa controlar o ambiente externo, me coloco aqui, né, aparentemente como errada. Caso a banca se posicione do contrário, a gente tem bastante bibliografia para tentar chocar e quebrar esse gabarito, certo? Outro ponto fundamental também que apareceu na nossa prova foi a matriz Gucci. Matriz Gucci, gravidade, urgência e tendência. O que é uma matriz Gucci, pessoal? Falei na matriz Gucci das nossas aulas, a gente passou por cima dela realmente porque é um exemplo, dei um exemplo pontual em relação à matriz Gucci, é uma matriz de solução do problema, certo? É uma matriz racional para soluções de problemas. Você pega um problema e coloca lá, qual que é a gravidade desse problema de 1 a 5? Qual que é a urgência? Qual que é a urgência de se solucionar esse problema também de 1 a 5? E qual que é além disso, a tendência de ele piorar, a tendência de piora desse problema também de 1 a 5, né? Sendo 1 os níveis mais baixos de gravidade, urgência e tendência, sendo 5 os níveis mais altos de gravidade, urgência e tendência. E a pontuação mais alta seriam os problemas que seriam solucionados com mais urgência, que no caso seriam solucionados primeiro, e aqueles com pontuação mais baixa seriam solucionados em segundo plano. Então aí caiu sobre matriz Gucci,
Salvo engano era uma questão certa, falava justamente, era bem simples, falava o que era a matriz Guth, era a gravidade, urgência e tendência dos problemas, e falava que era um modo racional de tomada de decisão no sistema de tomada de decisão, certo? Importante, caiu bastante sobre planejamento, sobre matriz SWOT, sobre Guth. E agora, pessoal, acredito que tenha sido uma questão que muita gente tenha tido uma certa confusão. Admito que na hora da prova foi uma questão que me surpreendeu, que foi quando a banca trouxe o conceito de na fase de concepção de projetos, certo? Quando ele fala da fase de concepção, esse é um conceito que não é do PMBOK, né? É um conceito da GIS, chama PCM, Project Cycle Management. E ele divide aqui em vários mundos, e dentro desse mundo a gente tem duas fases principais nos momentos iniciais, a fase de identificação e uma fase de concepção. A gente não tem a prova aqui para que a gente possa bater exatamente as palavras. Porém, pessoal, salvo engano, estava correta, certo? Salvo engano, essa assertiva estava correta. Eu não lembro exatamente dos termos. O que eu lembro é que ele trabalhava a fase de concepção com o conceito de desenho de escopo, com o conceito de entendimento da problemática em si, e com o conceito também de estratégias iniciais, dando a entender realmente que era uma fase inicial de concepção. Importante, pessoal, não confundir com os ciclos de vida de um projeto, ciclo de vida de fases, né, etapas de processos, grupo de processos dentro de projetos, lá iniciação, planejamento, execução, desenvolvimento, controle e conclusão. Esses são pontos distintos. Ele está falando de uma outra classificação feita por um outro instituto. Isso é uma coisa que deixou a gente bem confuso em relação à prova, tá? Então, é uma questão que quando ela sair, realmente a gente vai dar uma olhada com mais carinho, com mais atenção justamente nas palavras que ela utilizou, certo? De maneira geral, uma prova com 120 questões, normalmente a CESP, né, vira e mexe a gente vê algumas provas CESP, principalmente as de 180 com redação, sendo um problema para a solução de acordo com o tempo. Essa prova acho que foi uma prova tranquila, né, eu vi as pessoas terminando relativamente cedo, então não acredito que isso tenha sido o seu problema, certo? Em administração, esses são os comentários pontuais que eu posso dar em relação à prova. Vi também algumas questões relacionadas à organização, mas também foi um conceito fácil de entender sobre organização, né? Ele falava lá sobre uma organização que visa diminuir o nível de especialização, pode departamentalizar por função, salvo engano também, assertiva errada. Se eu viso diminuir o nível de especialização, significa dizer que eu viso realmente diminuir a quantidade de departamentos, então jamais vou utilizar um critério de departamentalização qualquer, certo? Não importa, se eu estou falando de departamentalização, eu já estou falando de divisão do trabalho, de especialização, então também uma assertiva incorreta, certo? Outro ponto que ele tratou também relacionado à liderança, né? Ele trabalhou alguns conceitos relacionados à liderança e ao entendimento de indivíduos X e Y, também, salvo engano, duas assertivas que estavam corretas. Certo, galera? Esses são os comentários pontuais relacionados à prova de administração. Uma prova que eu acredito que estava num nível médio, tá? Não vou dizer que é um nível fácil, de maneira alguma, um nível médio. Dentro do que a gente trabalhou, apareceu tudo que a gente trabalhou, salvo essa surpresa aqui de projetos, que eu sempre falo para vocês que o estudo da gestão de projetos é um estudo que a gente faz dentro de um panorama geral, mas que normalmente as bancas buscam exatamente essa temática para ir um pouquinho mais além, para tentar aprofundar e fazer aquelas questões que todo mundo erra, certo? Aquelas questões coringas que realmente vão, não que nem que cobrem o saber, mas que realmente façam você se derrubar ou perder uma questão ou outra, certo? Importante no CESP, né? Uma errada anula uma certa, então naquela dúvida você não ter assinalado algumas questões, mas também você não pode deixar de assinalar metade da prova, porque você precisa de uma pontuação mínima. Certo, galera? Então, os pontos principais realmente da prova do CESP foram as pegadinhas relacionadas ao processo de planejamento
dava todo o conceito correto e no final concluía com, é um processo restritivo, é um processo que inibe a participação de maneira nenhuma, certo? De maneira nenhuma. Trabalhou conceitos de accountability na administração pública, que foram conceitos que a gente trabalhou também, bacana. Trabalhou conceitos de transparência e deu exemplos, também questões bem bacanas. Certo, pessoal? Logo mais vai entrar o pessoal aí do direito para falar um pouquinho da área de direito constitucional, administrativo, depois a galera de português, raciocínio lógico, para concluir a parte de conhecimentos gerais relacionados a isso. Fechou, gente? Deixo aqui, pessoal, alguns espaços para que você possa entrar em contato comigo assim que sair a prova, assim que sair o gabarito. Professor, apareceu isso que o senhor não disse, professor, apareceu aquilo que o senhor ainda não disse. Você pode me encontrar lá no professormarcoferrari@gmail.com ou no próprio Facebook, buscando por Marco Ferrari, Instagram, Ferrari Oficial. Você me encontra lá, pode ir por qualquer desses canais me dar um alô em relação às provas, certo? Assim que sair a prova, no próprio portal do Energia Concursos, vou deixar o meu comentário sobre todas as questões, sobre a prova, comentário escrito e possíveis recursos que a gente possa vir a ter relacionados a essa prova. Fechou, galera? Um grande abraço para você, continue ligado aqui, continue ligado na gente, que os outros professores já estão entrando ao vivo também para discutir um pouquinho sobre as suas questões. Valeu, até mais, um abraço do professor Marco Ferrari e espero por você. Valeu!